Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos gravando este programa na segunda-feira, dia 27 de julho, e vai ao ar amanhã, terça-feira, 28 de julho de 2026. Eu escolhi como tema da reflexão de hoje falar um pouco sobre a navegadora Tamara Klink. Dei como título Tamara Klink, uma vida em forma de coragem e poesia. Sempre fui muito tocado e impressionado pelas jovens que se ornam de ousadia e coragem. Exemplos como o de Greta Thunberg são capitais para indicar a presença dessas jovens tão especiais. E jovens assim estão também entre nós aqui no Brasil. Lendo os livros de Tamara Klink, fico impressionado com o ritmo de paixão, alegria e impetuosidade que se expressa numa vida revelada em juventude e poesia. Sua paixão pela escrita vem de longe, quando, aos 8 anos, sua mãe a presenteou com um caderno em branco, sugerindo a ela escrever um diário. Foi o ponto de arranque para uma vida literária singular, de melodia única, que envolve o leitor num mundo de liberdade, de paisagens interiores, de humor, de graça e muita coragem. Sua primeira obra, Férias na Antártica, foi em autoria com suas irmãs Laura e Marina. Trata-se de um relato das viagens que fizeram ainda meninas em família. Depois vieram outros livros. 1000 Milhas, 2021. Um Mundo em Poucas Linhas, 2021. Crescer e Partir, 2022. Nós, o Atlântico em Solitário, 2023. E, finalmente, o último livro, Bom Dia Inverno, 2026. O meu objetivo aqui é apresentar brevemente passos desse seu último livro, que relata os 8 meses em que a navegadora passou isolada num pequeno veleiro no mar congelado do Antártico groenlandês. É um livro impressionante, que relata cada passo que marcou essa viagem solitária da navegadora paulista. Tamara Klink tem hoje 29 anos. Nasceu em São Paulo no dia 25 de março de 1997. Os estudos superiores foram realizados na Universidade de São Paulo, na área de arquitetura, com continuação na França, na École Nationale Supérieure d'Architecture, em Nantes, Escola Nacional Superior de Arquitetura, especializando-se em arquitetura naval. Ela relata que conheceu o mar antes de saber o que ele era. Ainda criança, era embalada pelas histórias de navegação do pai, que relatava para as filhas suas aventuras no mar entre ondas gigantes, frio polar, tempestades e bichos que nunca tinha visto gente. O mar foi assim, fazendo parte da sua vida e moldando o seu corpo. Como ela mesma o diz, tem água na boca e sal nos olhos molhados. Sua relação com o mar é profunda e instigante. Refere-se a ele em certo relato-poema. O oceano não sabe que eu existo. Segue cursos próprios e previstos outrora. Me dá fome, mas não me deixa jantar. Me dá sono, mas não posso dormir nos seus domínios. Me esgota, me enxágua, me carrega e não sabe nem quem eu sou. Eu canto para você com a voz dos meus pulmões. Convoco vento, chuva, nuvens e trovões. Eu faço cair em chamas do céu nos meus escritos.
Construo entre palavras o santuário do nosso amor impossível. A primeira travessia em solitário ocorreu quando Tamara tinha 23 anos. Ela percorreu o Mar do Norte num pequeno veleiro chamado Sardinha, que ela comprou já usado e fez uma pequena reforma. Era um sonho de criança. Por conta própria, decidiu comprar um barco antigo que reformou visando sua empreitada. Tinha como cúmplice a sua avó, que sempre a incentivou a fazer essa aventura. Fez o aprendizado que era possível. Ela relata: por 2 anos, fui atrás de apoiadores, arquitetos navais, patrocinadores, mecenas, diretores de marketing, presidentes de empresas, para tirar do papel um projeto bem desenhado, bem definido e bem calculado. Depois de todo esse complexo processo, conseguiu partir para uma viagem de 1000 milhas no oceano, que foi relatada em livro, onde pôde aperfeiçoar o seu conhecimento e tirar lições preciosas para as próximas viagens, entre as quais esta relatada no último livro, né? Diz ela: para ser navegadora não basta saber navegar, é preciso saber conquistar os meios de navegar. E se esforçou enormemente para alcançar esse nível de especialização. O desafio maior veio posteriormente, com a decisão de mais uma jornada no mar que durou 8 meses e que se concluiu em 21 de setembro de 2025, quando tinha 28 anos. Ela já tinha feito uma outra viagem solitária, também muito provocadora para a sua vida, e que foi relatado em outro livro da autora, que é este livro aqui, né? Nós, o Atlântico em Solitário. Ela tinha feito também essa viagem depois daquela primeira viagem das 1000 milhas, né? Então, o desafio maior veio com essa decisão de uma jornada maior no mar, que durou 8 meses e que se concluiu em 21 de setembro de 2025, quando tinha 28 anos. Foi um empreendimento dos mais complexos, com a travessia solo da passagem noroeste do Ártico, navegando por 6.500 quilômetros, numa rota que une os oceanos Atlântico e Pacífico. Foi a primeira mulher latino-americana mais jovem a fazer uma tal viagem sozinha. A viagem vem relatada no livro Bom Dia Inverno, né? Que é este livro aqui. Muito lindo, recomendo a todos a leitura, né? A iniciativa da viagem encontrou resistências em muitos lugares, inclusive na família, sobretudo entre o pai, o navegador Amir Klink, e também a mãe, Marina Bandeira Klink, que temiam pela experiência da filha. A resistência já ocorrera antes, né? Quando Tamara tinha 23 anos e realizou sua primeira travessia partindo da Noruega em 2020. O apoio veio mesmo da sua avó. É a sua avó que ela relata em muitos vídeos atuais, né? Ela sempre faz mensagens e remete as mensagens para sua avó. Ela foi sua principal incentivadora. Como relata Tamara, sua avó foi a primeira e por muito tempo a única pessoa que sabia de seus projetos de navegação. É claro que tinha seus receios, mas dizia: prefiro apoiar do que passar o resto da vida arrependida de ter impedido
Tamara de ir atrás de seu sonho. A própria avó, porém, resistiu quando soube que o projeto envolvia passar um ano na Antártica. A viagem agora vinha realizada com um novo barco, Sardinha 2. Passaram o ano no Ártico, né? A viagem agora vinha realizada no novo barco, Sardinha 2. Nome Sardinha que foi dado por sua avó, pela capacidade de resistência que esse peixe tem. Para o projeto, conseguiu recursos dessa vez, sobretudo com a venda de livros e com os recursos recebidos nas inúmeras conferências que foi dando por toda parte, né, em diversos lugares. Em alguns momentos, Tamara pensou em rezar, mas lembrava-se de seu pai dizendo que Deus não tem tempo para quem se mete em problemas por vontade própria. Tamara preparou-se teoricamente para a viagem com muito empenho e leitura, além das conversas importantes com os navegadores. Preparou o barco de forma a ter 2 anos de autonomia. Era um veleiro pequeno, mas a navegadora conseguiu fazer uma boa adaptação de seu interior, de forma que os materiais e comidas essenciais pudessem estar bem alocados. O espaço era reduzido, mas foi muito bem arquitetado. Conseguiu partir em tempo, evitando os riscos que o início de inverno poderia acarretar, impedindo o projeto almejado. Foram 6 meses de navegação até chegar ao local onde o barco ficou estacionado. Foi uma viagem longa e tecida de aventuras. Tamara sabia que seria um tempo longo e difícil, ancorada no meio da neve. Dizia: não sou daqui, não planejo ficar. É como se minhas raízes crescessem dentro de um vaso. Esse barco é minha casa, mas não tem fundação, tem asas. Eu moro no caminho. Meu endereço é o inverno. O longo inverno foi marcado por muita solidão, uma solidão escolhida. Para tanto, venceu inúmeros obstáculos, mesmo dentre os amigos ou desconhecidos que a desincentivavam para o empreendimento. Diziam eles: não vá, você vai morrer, ou ainda, homens maus vão te atacar. E tantas outras frases que ela foi ouvindo, né? Mas Tamara não se intimidou. Sabia que em seu barco estaria segura. Durante o inverno, em que esteve ancorada na neve, viveu experiências de alcance metafísico. A imensidão do céu a envolvia por todos os lados. Dizia que vivia mais no céu do que na terra. Num tempo que parecia infinito, abraçava com admiração e temor o ritmo da solidão. Sabia muito bem que a solidão que escolhera não era uma solidão imposta, mas escolhida, como a solidão das bruxas, de quem ela muito fala. A seu ver, a opção era a favor de uma solidão que liberta, que abriga e faculta uma aproximação do mundo interior. Dizia de forma poética: não vim aqui para fazer a vida durar mais. Ninguém pode garantir isso. Vim aqui para que a minha existência seja maior que a vida. Vim aqui para viver sem relógio, caminhar sobre a água, dormir nesse refúgio que criei e descobrir que sou sem usar as palavras. Vim para libertar a imaginação das necessidades desnecessárias, das urgências que não o são. A longa experiência foi também um exercício de ascese, de despojamento interior, uma experiência de sentir-se religada ao todo. Dizia ela: experimento como é ser universal, nem forte, nem fraca. Sou o resultado dos meus gestos. Não sou mais meu rosto, minha idade, meu nome. Desaprendo a tentar caber. Isso demanda disciplina, porque ainda penso dentro dos limites das línguas que conheço. Ainda faço associações com as fotos, com os livros, os filmes que já vi. A verdade espontânea acontece fora da câmera. Corro, salto, danço,
brinco. Quando me sinto bem, tenho a sensação de voltar a ser criança. Foi também uma experiência profunda da noite, que nos faz lembrar dos grandes místicos. Tamara chegou a passar 86 dias sem ver o sol. Depois de tanto tempo, os olhos demoraram a se acostumar com a luz do dia. Não conseguia abrir os olhos, ofuscados pela luz. O sol se transfigurava em bola amarela, impedindo a visão. As pálpebras se fecham como se tivessem vontade própria. Com os olhos cerrados, a navegadora deixa o calor envolver o seu corpo. Aquele longo tempo de inverno suscitou imaginação e poesia, dizia ela. Inverno, amo você, adoro suas cores, seu silêncio, adoro quem sou quando estamos a sós. Amo a liberdade que você me dá, a força que me faz sentir a alegria, o medo e a coragem que redescobri graças a você. Adoro ser apenas um ser vulnerável, sedenta por continuar vivendo, apesar de todos os limites que você me impõe, de todo o mal que me faz sem eu perceber. Foi também Tamara que buscou esse inverno, que atravessou o oceano à sua procura. Com paciência e serenidade, aguardou a passagem das tempestades para ir ao encontro do silêncio invernal. No Sardinha 2 encontrou o abrigo necessário, sem deixar de viver riscos inusitados. Tinha noção desse perigo, mas encarou de frente a aventura. Diz em seu relato: fui velha e criança, bicho e humana, 1000 coisas e 1000 gestos possíveis num pequeno corpo finito. Na longa temporada invernal, encontrou uma diversidade de espécies, das aves mais estranhas aos ursos polares, às raposas, às focas e outros animais desconhecidos. Em momentos precisos, encontrou também os personagens singulares daquele lugar distante, Groenlândia. Com eles travou alguns encontros e pôde descobrir novas facetas daquela paisagem única, tudo rodeado por cores inusitadas e pelas facetas de uma lua que invadia todo o campo visual. Uma linda lua, com sua beleza única. Sabia das vantagens e riscos que a experiência envolvia. Chegou a indagar: às vezes, penso em como viverei depois daqui, depois de passar esses meses conversando sem abrir a boca, sorrindo sem mostrar os dentes, vivendo sem rosto, sem idade, inventando minha civilização no espaço de um inverno. O que será a vida depois de dar a ela outra definição? Dizia. Depois de passar esses meses, de ver que entre raposas, focas, logópodes e corvos, sou apenas mais um mortal. O que será das ruas que abri, das pedras que batizei, das leis que criei para me sentir segura entre os perigos desse lugar? O que ocorreu com Tamara nesse longo período invernal foi a afirmação de uma consciência crescente da unidade de todas as coisas, todas as criaturas. Foi um tempo propício à afirmação de uma grande consciência crítica, da percepção viva dos demandos do tempo do antropoceno, desse tempo difícil da pegada humana sobre a Terra, dos resultados funestos deixados pelo rastro dos humanos sobre a Terra. A navegadora diz em certo momento, e cito: apesar das dificuldades, os humanos vivem aqui há mais de 800 anos, mesmo com a chegada de navios cheios de plásticos, açúcares e dessas porcarias que a gente aprendeu a chamar de necessidades. Algumas pessoas ainda fabricam roupas, esquis, barcos, com ossos, peles e troncos de madeira que chegaram pelas correntes marítimas
desde as florestas da Sibéria. Tamara é contundente na sua crítica ao consumismo. Sublinha diversas vezes que está satisfeita com o que tem, apesar de ainda estar longe de uma vida mais equilibrada e contida. Sublinha que se lembra da cidade e cita: como a pista de uma corrida sem fim para alcançar o novo. Sempre que nos aproximamos da linha de chegada, ela avança alguns quilômetros e fica distante outra vez. Temos roupas, mas queremos novas. Temos casa, mas queremos maiores. Temos amigos, mas queremos melhores. Dormimos com a ajuda de remédios. As férias nos deixam exaustos. Acumulamos livros que nunca leremos. Aplicativos de namoro são como sites de venda de usados. O aniversário dá horror, porque não dá tempo de agradecer os parabéns virtuais antes de acabar o dia. A felicidade, diz Tamara, não é algo que vem das compras, mas vem tecida por outros caminhos bem mais saudáveis, como andar, dormir, olhar para o céu, fazer a própria comida, dançar, amar e brincar. Se o oceano tem seus perigos, a cidade é bem mais violenta. Em meio às águas, o risco é bem menos do que o comparado com as metrópoles. Os crimes, as perseguições, os temores das invasões de residências, dos sequestros, dos estupros. Sublinha Tamara que o tempo sobra quando não precisamos dar conta de si e aos outros, e quando só se precisa agradar a si mesma, quando o ato de se vestir não está atrelado à necessidade de mostrar-se bonita, mas para aquecer o corpo ou sentir-se agradável. Diz Tamara que a verdadeira felicidade não vem do consumismo, mas da sabedoria de apreciar e vivenciar as coisas belas da vida. Está também em se adaptar ao ritmo do tempo, sem ser domado pela pressão da vontade de poder, da pressa ou da busca da eficácia. Ela que passou meses no escuro, sabe que a claridade vem. Ela diz: entendo que o escuro faz o brilho das estrelas noturnos, que o verão dá valor ao inverno e que um corpo é cavado pelo mundo. São bonitos porque têm fim. Ali na Groenlândia, assistindo de perto o degelo antes do tempo, Tamara se deu conta da violência e dos riscos que ameaçam o futuro da humanidade. E nos adverte, cito: quando o nível do mar alagar nossas ruas nas cidades, quando não pudermos mais pensar direito de tanto calor, quando as tempestades forem violentas e faltar comida e água para beber, vamos nos lembrar do tempo em que podíamos produzir menos e consumir menos, mas preferíamos fingir que mudar de comportamento era difícil demais. Estamos roubando o tempo e os recursos dos seres vivos, que ainda não nasceram, sem voz para se defenderem de nós. A experiência de Tamara na Groenlândia serviu para nos alertar sobre a fragilidade do pensamento binário que separa o humano da natureza. Os antropólogos nos advertem sobre isso há tempos e não nos remendamos. Seguimos o ciclo maldito do antropoceno, como indica com razão Tamara, e cito: minha maior certeza é esta: não há separação entre humano e natureza. Essa separação é a mentira que faz a gente acreditar que as coisas que fazemos em lugares distantes não vão gerar problemas onde estamos. Nos faz acreditar que podemos até salvar as outras espécies, como se pudéssemos existir sem elas. A natureza é a teia de relações que envolve tudo o que existe no mundo, e não é possível separá-la do humano, assim como não é possível separar a vida de seu corpo físico. Um celular das rochas de onde vieram seus metais, o diesel das florestas soterradas e da combustão do ar sujo que respiramos. Por fim, vale lembrar igualmente as reflexões de Tamara sobre a singularidade do feminino e a potente crítica que ela faz ao patriarcalismo e à visão dominante da superioridade do homem sobre a mulher.
que acaba por encobrir o dado fundamental do respeito à dignidade de cada sujeito. A autora sentiu por diversas vezes, na própria pele, essa arrogância masculina. Em página candente sublinha ela, e cito, ser mulher é também ter seu corpo julgado antes de suas competências. É ser forte e ser chamada de fraca, se preparar e ser chamada de despreparada, ser inteligente e ser chamada de burra, resistir e ser chamada de frágil, ser lúcida e ser chamada de louca. É ter seu sucesso creditado ao seu pai, ao seu parceiro, seu colega, seu treinador, à sorte, ao acaso. É descobrir que cada prova feminina de competência é considerada exceção. Ser mulher, diz ela, é escrever livros universais, que são considerados livros para mulheres, e ler livros escritos por homens, para homens e sobre homens, esses sim, universais. Tamara tem consciência de que, vivendo a experiência da maternidade, vai ser bem mais difícil realizar o que consegue com sua vida livre, ou seja, correr riscos, pode se ausentar por longo tempo, atribuir a outros as responsabilidades com os filhos, etc. Ela diz, resumindo, se um dia eu for mãe, provavelmente não poderei fazer o que meu pai fez sendo pai. O pai que corre riscos recebe prêmios. A mãe que corre risco recebe críticas. Temos assim, diante de nós, um livro precioso, uma obra que aborda temas diversificados a partir de uma experiência de navegação que é preciosa. Tudo abordado de forma direta e simples, sem desperdícios ou recalques. Algo que toca passos da intimidade da vida e que nos faz alçar voos inusitados. Essa, então, é uma experiência linda de Tamara, cujos livros eu aconselho a todas e todos da nossa comunidade. Agradeço a todos que estão me ouvindo e assistindo, e os que assistirão depois. Agradeço muito ao Felipe Albani, que cuida da parte técnica. Me despeço de todos, desejo a todos uma linda semana, paz e bem.